Oi, gente, que bom estar com vocês de novo na minha segunda live. Espero que vocês tenham gostado do primeiro encontro que nós tivemos. E a minha ideia é efetivamente a gente poder tratar de uma diversidade de assunto. Por isso, o meu convidado de hoje é um baiano. Ele graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia. Fez pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas em Finanças Corporativas e Gestão de Projetos. Durante os 4 últimos anos, estava à frente da OAR Empreendimentos, da OAR Incorporadora, tá certo? Na região do Nordeste. Nos últimos 2 dias, foi eleito pelo Conselho Administrativo da OAR como novo presidente da empresa na área de incorporações. De que eu estou falando? De Eduardo Pedreira, esse baiano que efetivamente sabe construir histórias, que tem no sangue a veia de fazedor e que constrói uma história que realmente vale a pena conferir. Vamos bater um papo com ele? Vamos aguardar Eduardo entrar aí. Oi, Oi, André. Eduardo, que bom estar com você aqui. Que bom ter o privilégio de poder bater um papo com você. Inicialmente, eu quero te dar os parabéns, né? Parabéns, aquele do fundo do coração, te desejando muita sorte nessa nova empreitada, né? Assumir a presidência da OAR num momento tão difícil como o momento que a gente está vivendo nesse país é um grande desafio. Mas tenho certeza que você é guerreiro, que você é lutador, você é fazedor, é uma pessoa que realmente tem um perfil que eu me identifico muito, que é exatamente das pessoas viciadas em trabalho, porque fazem isso pelo um desejo de fazer coisas boas, de criar laços ao longo da nossa trajetória, né? Como a gente conversou, é sempre bom ir deixando sementinhas. É isso aí. Eduardo, te desejo o melhor nesse momento que você começa a desenvolver essa nova atividade como presidente da OER. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero começar em 2018, tá? Eu queria ter a possibilidade de voltar um pouquinho e falar para você sobre o lançamento que nós tivemos em 2018, quando eu fiz a primeira edição da Casas Conceito, onde será erguido, onde está sendo erguido o empreendimento Mover. Primeiro, agradecer por vocês terem abraçado o meu projeto e eternamente estarei agradecida por vocês terem apostado no nosso sonho. Naquele momento, o nosso tema da mostra era raízes. E, coincidentemente, foi um tema também que vocês estavam, coincidentemente, adotando. Porque, como o primeiro empreendimento da Odebrecht aconteceu no Horto Florestal, o lançamento da Monver era uma volta às raízes. Eu queria que você me contasse, Eduardo, como é que foi para você a experiência do lançamento da Monver junto a uma amostra de decoração como a Casas Conceito? E também aproveitar a oportunidade para você nos contar como tem sido nesse momento de pandemia, quais são as precauções sanitárias, de que forma vocês estão conduzindo para que não haja efetivamente uma não haja efetivamente uma paralisação nas obras. André, primeiramente queria lhe dar boa noite a todos que estão nos assistindo a esse bate-papo. Agradecer essa nossa parceria e, primeiro, estou muito lisonjeado pelo convite que foi me feito de assumir esse novo desafio. E na vida, quando a gente tem desafios, eu acho que as primeiras coisas que a gente pensa é em ajudar as pessoas, é em ter propósito, é em ser apaixonado por que faz, porque quando você mesmo falou, você é uma das nossas que você trabalha muito, mas eu acho que o muito é quando você é apaixonado por qualquer coisa, você faz com propósito, e eu acho que isso é que move a gente. Talvez agora eu tenho a possibilidade de ajudar mais pessoas, não só se limitando ao nosso estado, mas sim em outros lugares da sociedade brasileira, e fazendo aquele bem que as pessoas mais precisam, que é o imóvel. E hoje, mais do que nunca, nesse momento que nós todos estamos vivendo, a gente percebe que esse imóvel, ele traz para a gente, ele encurta mais os laços, ele melhora a nossa vida com a família, e é a nossa armadura de proteção para esse momento que a gente está passando. Também, André, falar um pouquinho da nossa retrospectiva, da nossa relação quando começou com as primeiras casas conceitos, onde o tema era raízes. E esse tema é muito interessante, porque quando a gente fala de raízes, quando a raiz é forte, por mais que venha uma ventania, por mais que venha uma tempestade, as folhas caem, a árvore fica fininha, mas lá dentro a raiz é forte, ela volta a florescer novamente. Então, foi um momento muito conciliador entre a gente, porque
a gente também voltava às nossas origens. A gente voltava a lançar no bairro do Horto Florestal, onde foi lá um dos primeiros projetos que a companhia, a UR, a área imobiliária do braço do Grupo Odebrecht, voltou com muito sucesso e gerando economia, agradando as pessoas com os novos projetos. E foi um sucesso. No entanto, quando a gente faz as coisas com propósito, quando a gente faz as coisas apaixonado, tudo dá certo. No entanto, que a Casa dos Conceitos foi um sucesso. O nosso projeto foi vendido em 30 dias, um projeto com mais de 140 apartamentos. Incrivelmente, foi um dos momentos da minha carreira que eu comecei a perceber que realmente a vida ela é feita de desafios. E esses desafios, a gente tem que sempre pensar de que forma a gente está ajudando as pessoas. Vale contar um pouquinho, André, porque esse momento que a gente lançou o Monvé, para mim me emociona muito, porque a gente está saindo de uma crise imobiliária muito grande. A gente, em 2014, só na área imobiliária aqui em Salvador, a gente tinha 5 mil pessoas e a gente estava, naquele momento, com em torno de 500, eram mais de 4.500 pessoas desempregadas. E eu recebia ligações de pedreiros que me viram começar na companhia, com um grau de desespero pela sobrevivência muito grande. Aquilo me movia a cada dia acordar com motivação para trazer essas pessoas de volta. No entanto, o Monvé hoje vai chegar a quase 1.500 colaboradores diretos. Então, é isso que a gente faz. Quando a gente faz as coisas com propósito na vida, e quando faz as coisas, quando a gente promove as coisas para ajudar as pessoas, eu acho que tudo dá certo. A gente tem que ser um eterno apaixonado por tudo que a gente faz, né? Porque, graças a Deus, nós todos somos perecíveis, né? Temos tempo de validade certa. E a gente tem que deixar alguma coisa de bom aqui nesse mundo, né, Andréa? Com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo. É isso que eu queria que você me contasse. É muito triste a gente ver as pessoas, as vidas que estão se perdendo. Mas eu tenho um outro aprendizado de minha vida que foi muito interessante. Nesses momentos de sofrimento, vamos dizer que essa crise sanitária, o Covid-19, é um momento de sofrimento muito grande para todo mundo. Somente para as famílias que estão diretamente afetadas, com os parentes, até pessoas, pais, filhos, esposos, sofrendo essa doença. Mas quando a gente olha, como dizem, o copo meio cheio, a gente tem que olhar que tudo que acontece na vida da gente tem um lado positivo. E quando acontece esse momento, nós, seres humanos, temos duas opções. Ou a gente se entrega a esse momento de dor, de sofrimento, ou a gente olha onde é que está escondido, onde é que o cara lá de cima, essa energia universal, está mandando alguma coisa de bom ali por dentro. Então, quando você começa a olhar isso, você percebe que o Covid ele é um acelerador de futuro, vamos dizer assim. Hoje as pessoas começam a perceber e a dar valor a outras coisas, não consumir por consumir. Então as pessoas começam a entender que os pequenos momentos dentro de casa com a família agora são, poxa, esses momentos poderiam ter se intensificado mais. Talvez eu não precise mais sair, eu estou com minha família aqui, consigo fazer um jantar com minha filha, mais perto dela. Então você está conciliando o trabalho com a família, então isso motiva também mais. E em isso, André, o que é que nós fizemos? O Covid levou a nossa empresa a tomar algumas decisões. Nosso grupo, para você ter uma ideia, a gente permanece com todos os empregos, com todos os integrantes empregados. Nós não demitimos nenhuma pessoa nesse momento de Covid. E tomamos a seguinte decisão. As pessoas do escritório hoje estão fazendo home office, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E o pessoal de obra, os nossos integrantes de obra, nós tomamos todas as medidas protetivas e preventivas, monitoramento, exames, máscaras, shields, portais de desinfecção, porque a gente nós tínhamos um desafio, conciliar a vida das pessoas, que é o mais importante de tudo, com o trabalho dessas pessoas. Então, o primeiro momento que a gente fez foi dar férias coletivas para todo mundo, para contribuir com a curva, que essa curva não crescesse. No entanto, que no nosso estado, na nossa cidade, a gente é exemplo em relação aos outros, temos o menor índice, e essa curva está caindo nas grandes capitais do Brasil, certo? Que a gente vê uma aceleração maior nas cidades fronteiriças dessas capitais, e depois retornamos com os nossos integrantes com o canteiro todo equipado para receber os nossos integrantes. Então, hoje, a obra hoje está numa ascendência com quase 300 funcionários, todos com treinamentos todos os dias, equipamentos e o mais importante,
a preocupação com que esses nossos integrantes levem as suas famílias, porque nós temos integrantes dos diversos níveis sociais, tem pessoas até que não têm condição dos seus bairros terem essa infraestrutura para eles poderem fazer a proteção. Então a gente deu equipamentos, deu kits de higienização, treinamentos, que eles fossem pessoas que levassem a informação para os vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares, porque isso era muito importante. E estamos passando bem essa fase, viu, André? O pessoal de home office, hoje, a gente percebeu, é engraçado, porque quando teve isso e a gente tomou uma decisão de ir fazer home office, eu disse, rapaz, esse negócio de home office não vai funcionar. A produtividade vai lá para baixo. Eu acho que vai funcionar. Eu me surpreendi, André. Vou dizer, eu sou uma pessoa que me surpreendi com esse processo. A produtividade da equipe, para quem trabalha em escritório, está muito elevada. As tecnologias que já existiam e a gente não acessava facilitam o nosso trabalho. As pessoas estão mais motivadas. A gente está encontrando um novo normal muito, muito forte nisso. E aí começou os novos normais. A gente começou a entender como é que as pessoas começaram a pensar como é que será a vida pós-Covid. Então, Exatamente. pessoas que me ligaram e disseram assim, Eduardo, poxa, eu estou aqui no prédio que eu comprei na mão de vocês, mas vejo que hoje eu descobri que eu não preciso ter escritório, Eduardo. Eu posso trabalhar em casa. Só que olha o que é bacana, no próximo projeto de vocês, coloque umas salas de reunião na área comum. Isso seria muito legal. E aí começaram a ligar vários clientes. Teve um cliente que me ligou, Eduardo, olha a importância hoje que a gente está dando aos hábitos de higiene. Poxa, antes de entrar em casa tem que ter um armáriozinho para poder a gente colocar os sapatos. Verdade. Teve outro que falou assim, Eduardo, o gabinete que fica muito longe da sala tem que ficar mais próximo da porta de entrada, porque as pessoas que eu recebo não vão estar na minha intimidade. Então, a gente começa a se revendo vários valores, né? Mais valores. E a questão de hábitos. E o mais importante, você acabou de falar, André, valores. Essa crise, ela muda valores, ela muda. Nós vamos ser mais solidários, eu não tenho nem dúvida. Vamos ter mais empatia. Não acredito piamente que empresas, pessoas, governo entendem que a colaboração potencializa qualquer tipo de trabalho e não o individualismo. Então, eu acredito muito, é aquele copo meio cheio, né? Esse é o lado bom de tudo que está ocorrendo, André. Exatamente, exatamente. Agora, Eduardo, uma das coisas que eu percebi dentro desse processo, né, que eu acho que todo mundo, quando foi meio que atropelado por esse processo todo que aconteceu no mundo inteiro, precisou revisitar, né? Todo mundo precisou olhar para dentro de si e perceber as modificações que precisavam ser feitas. Eu digo que teve um primeiro momento que todo mundo ficou meio parado, né? Todo mundo querendo, de qualquer forma, se apegar às estruturas existentes com dificuldades de adaptação, né? Até o momento que a gente efetivamente começa a entender, né? Eu digo que eu passei 30 dias meio que de depressão. Depois, eu passei os últimos 60 dias estudando muito e buscando muito entender e acompanhar a evolução de todos esses processos. Ninguém vai ser igual pós-pandemia. O que está acontecendo com a gente, efetivamente, veio para chacoalhar as vidas das pessoas, para que as pessoas entendam os novos propósitos e que não se afastem da solidariedade, porque as pessoas que efetivamente têm o privilégio de estar numa situação melhor precisam, sim, o tempo inteiro estarem ligadas e estarem atentas à necessidade de ajudar o próximo. Mas depois de viver muito esse momento, de incorporar tudo isso e participar de algumas ações que eu espero continuar participando para todo sempre na minha vida, tá? A gente começou a entender, né, que dentro desse novo normal, a gente veio com um acréscimo de tecnologia surpreendente e essa necessidade de o que antes você pegava um avião para ir para uma reunião em Brasília, outra em São Paulo, outra no Rio, para voltar no mesmo dia, esse vai e vem da vida de uma forma exacerbada, a gente aprendeu que não existe essa necessidade, né? Ou seja, que a gente consegue ter, sim, uma vida de uma forma mais tecnológica, que a gente consegue fazer reuniões através de calls, que a gente consegue criar protocolos para desenvolver um trabalho mais efetivo. E foi exatamente pensando nisso que eu tomei a atitude esse ano de não fazer a mostra Casas Conceito Física, em respeito às pessoas, em respeito a tudo que a gente está vivendo no mundo inteiro, ou seja, Olimpíadas não vai acontecer, os principais eventos no mundo não vão acontecer, e todas as pessoas estão se
preparando para se adequar a esse novo normal. Mas, no momento em que eu resolvi fazer a primeira mostra virtual de arquitetura e decoração e criar esse empreendimento de 12 mil metros quadrados, com 15 casas, 12 prédios, 2 prédios, ou seja, eu também precisei estudar muito sobre o mercado imobiliário. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi um movimento que ele meio antagônico ao que se escrevia dentro do crescimento do mercado imobiliário. Ou seja, o que eu ouvia falar era exatamente que os empreendimentos seriam todos focados muito em apartamentos com pequenas metragens, que isso era uma grande tendência no mercado. E agora que a gente passou por isso tudo, e depois que eu fui até entender um pouco mais do funcionamento do mercado imobiliário, eu tive a oportunidade, quer dizer, todo mundo voltou, como você falou, para dentro das suas casas. Então, todo mundo percebeu o desejo de ter casas mais amplas, casas mais iluminadas, casas mais ventiladas, ou seja, a possibilidade do mercado crescer tanto para a área de casas de praia, de sítios de praia, de fazendas, outros empreendimentos de uma segunda residência, assim como eu tive a possibilidade de conhecer a Ideias Avos, né, que é uma construtora extremamente interessante em São Paulo, e que eu me alinhei muito, Eduardo, com esse conceito deles, que é uma empresa que há apenas 14 anos já tem 30 imóveis entregues em São Paulo, diversos em obra, diversos na prancheta, para serem realizados. E o que a gente percebeu, né? O que eu pude perceber nisso? É que, efetivamente, o que eles buscam é o que a gente pode chamar de uma arquitetura de autor. Ou seja, o que a gente precisa hoje é conseguir criar imóveis dentro desse aceleramento, né, imobiliário, imóveis com mais personalidade, com mais personificação, que as pessoas buscam efetivamente isso, não só um projeto padrão, né? Então, quando eu fiz essa remodelação, ou essa readaptação para fazer a Mostra Casas Conceito, quando eu convidei Marcos Barbosa para me ajudar para criar essa Disneylândia virtual, e ele trouxe para mim essa ideia da laje plana, né? Ou seja, da gente fazer uma planta livre. Você para analisar o desperdício que é. Ou seja, no momento, no mundo que a gente fala tanto de sustentabilidade, você pega empreendimentos ou apartamentos, não importa se é apartamento de 500, 600 metros quadrados ou apartamento de 60 metros quadrados. O proprietário, ele termina sempre desconstruindo o que ele recebe para poder adequar ao seu estilo de vida. O que você pensa, tá certo, sobre essa aceleração do mercado imobiliário e essa nova visão da gente pensar em empreendimentos que efetivamente dê essa liberdade? Na Casa dos Conceitos, a gente vai ter apartamentos de 450 metros que o arquiteto que vai fazer o espaço, ele pode fazer umas 5 suítes ou ele pode fazer um quarto-sala. Ou seja, quantos casais efetivamente gostariam de continuar num apartamento de 450 metros, mas não querem ter 4 ou 5 quartos, até para não ter a sensação da solidão. Então, eu queria que você me contasse quais são os planos. Você agora, como presidente da OR, vai ter essa possibilidade de agregar essa arquitetura de autor e uma outra questão, que é associar a tecnologia sem perder a alma nos projetos. André, tudo na empresa, na Odebrecht, sempre nós temos uma máxima que é tudo emana do cliente, tá? Então, quando os produtos são lançados no mundo, tenha certeza que aqueles que são grandes sucessos no mundo inteiro emanaram de uma necessidade dos clientes, que aquele empresário percebeu que aquilo era necessário para aqueles clientes. Com relação aos apartamentos, a Odebrecht já havia anos fazendo isso. É a personalização dos apartamentos. Você personalizar um apartamento é muito importante. Eu ouvi alguns clientes que vieram de outros apartamentos que sempre me reclamaram o seguinte: Eduardo, tem algumas áreas mortas em meu apartamento que eu nem lá vou. Exatamente por isso. Porque talvez ele não tivesse a possibilidade de fazer uma adequação por uma restrição estrutural ou coisa do gênero, que aí ele não conseguiria adaptar esse projeto. A gente tem projetos que remontam desde a época do Moratos Cardeais, são lajes planas que nós fazemos, e a gente tem só vigas nas bordas dos prédios, e ela é toda livre. O que foi o primeiro projeto a ter sistemas industrializados, é todo em paredes em drywall, os sistemas de instalações são todos industrializados, para o quê? Facilitar a criatividade do cliente a modificar. No Dazul, no Mover, por exemplo, nós entregamos algumas opções de planta, e a gente também dá a opção do cliente, após a entrega, a gente personalizar da forma que ele quer. Exatamente, a gente falando em sustentabilidade hoje, nós falamos aí dos resíduos.
que não se degradam com o tempo, causando um dano muito grande ao nosso planeta, o que é que nós pensamos? Você tem uma opção de planta, você pode escolher aquela opção, se aquilo atender a sua necessidade, mas também você pode fazer com que, num determinado momento, a gente faça a opção de acordo com o seu gosto. Então, Uhum. é muito importante. O Vale do Luar, por exemplo, um dos projetos nossos, luxo, cada apartamento ali tem uma planta diferente, porque todos foram personalizados. Então, isso é importante, porque cada família tem seu desejo, cada família tem a sua forma de convivência. Então, isso muda muito. E os momentos de vida também mudam muito. Por exemplo, eu tenho clientes que compraram o Mover e a intenção deles é fazer uma suíte apenas e fazer uma grande sala. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. Essa flexibilidade, né? Eu acho isso extremamente interessante. É um dilema que você tem que aliar a produtividade, a racionalidade do processo construtivo com o sonho do cliente. Então, a gente precisa sempre estar sonhando o sonho do cliente junto com ele. Porque qualquer produto que você não pense no cliente, que você pense em você ou no nosso ego, porque todos nós temos ego, a gente acaba levando um produto que não tem necessidade. Tá? Tecnologia, André, é uma vertente geral hoje. Eu não tenho nem dúvida que os projetos que virão aí na frente vão vir com muita tecnologia embarcada. E o que é que está se conversando no mundo? É um novo momento que a humanidade vai passar, porque ela está procurando ter mais... com essa pandemia, a humanidade vai procurar ter mais qualidade de vida, diminuir tempos desperdiçados. Então, aquilo que eu te falei, eu levava em torno de 40 minutos, mais ou menos, para chegar ao trabalho e 40 para voltar. Então, essa 1 hora e 20 minutos que eu tenho a mais aqui, eu estou com minha família, eu estou produzindo mais. Então, a humanidade ela vai entender que a Terra foi feita para a gente usufruir. E o que é que vai acontecer com isso? Muita inteligência artificial, muita automação. Então, eu vou até me arriscar a dizer o que é que pode acontecer daqui a alguns anos. A gente vai ter, por exemplo, vamos simular, a gente vai ter carros autônomos que já existem, já está rodando. Você, por exemplo, vai ter uma casa, você gostou de um terreno, automaticamente você vai entrar no seu celular, vai ver ali o nome da empresa que constrói, vai ter o modelo da casa, onde você vai apontar o celular para aquele terreno, virtualmente vai aparecer a casa. Se você gostou, ele vai dizer o preço, você vai botar seu cartão de crédito e um dia depois você vai ver um caminhão autônomo vindo com impressora autônoma imprimindo sua casa ali em cima. E aí você... Então, a gente já tem indústrias automobilísticas hoje que faz isso, né? Ou seja, você tem toda a customização de um carro sem que eles tenham uma loja física, né? Então, isso é um grande diferencial. Isso, eu tenho dito muito a todas as pessoas que eu me relaciono dentro desses últimos 60 dias. A velocidade do que nós precisamos ter com relação a isso é muito grande, né? Quem não se adequar a esses novos formatos, a entender a funcionalidade disso, efetivamente vai ficar para trás. E uma das coisas que eu percebo, né, quando a gente olha para a nossa Bahia, né, quando a gente vê essa cidade maravilhosa que é Salvador, quando eu fui definir a questão da mostra virtual, inclusive, uma das coisas que a gente conversou é que a gente não tinha limites geográficos, ou seja, se eu queria praia, eu poderia fazer numa praia em Bodrum, podia ser em Mônaco, podia ser em Ibiza, podia ser em qualquer lugar do mundo. E a minha opção foi construir esse empreendimento virtual ao lado do Forte São Marcelo, em frente ao Mercado Modelo, em frente ao Elevador Lacerda, porque nós temos uma das baías mais lindas do mundo. E aí, uma das coisas que eu te pergunto, Eduardo, é uma outra percepção que eu tenho, ou seja, o Brasil está envelhecendo, o Brasil está tendo uma população mais velha, né? A gente sabe efetivamente que a cidade que a gente vive tem um potencial sensacional. Não seria também um momento da gente olhar um pouco mais para empreendimentos voltados para a terceira idade? Ou seja, empreendimentos, é óbvio, porque quando eu falo nisso, eu falo no âmbito nacional. Ou seja, empresários de São Paulo, do Rio, grandes empresários, é óbvio que a gente precisaria para isso de um apoio do governo do estado, para que a gente tivesse uma segurança maior, né, na nossa cidade, um apoio da própria prefeitura com incentivos fiscais, né? Mas eu acho que a gente tem tudo para transformar Salvador
numa Flórida brasileira. Ou seja, para que as pessoas escolham, ao invés de sair da nossa cidade para fora do país em busca disso, a gente investir na nossa cidade em segurança, tá certo? E tirar partido disso. Então, na área imobiliária, você sente essa demanda? Você acha que existe essa possibilidade? O que você pensa sobre isso? Andréa, nossa cidade é uma cidade maravilhosa. Não é o Rio, não. É Salvador, tá? Salvador tem uma cultura fantástica. É uma cidade linda por própria natureza, a praia. É uma cidade onde o povo é extremamente hospitaleiro. Vivemos numa confederação onde o nosso país hoje está envelhecendo. E Salvador tem todos os atributos para a gente abraçar e receber essa população de aposentados aqui em Salvador. Salvador passa por um processo de transformação também. Quando a gente fala de envelhecer, nós todos pensamos em envelhecer bem e com saúde. Uhum. Sim, se transformar um dos maiores polos de saúde do Brasil. A quantidade Exatamente. Está tendo muito investimento nessa área, né, Eduardo? muito investimento em saúde. Então, é o que você falou. Talvez a gente não tenho nem dúvida que o trabalho do governo do Estado e o trabalho da Prefeitura são louváveis. A cidade, o Estado tem se transformado numa velocidade jamais vista, realmente. A cidade de Salvador é uma cidade hoje que tem uma infraestrutura invejável. Então, eu acredito que o próximo passo para a gente realmente alavancar o desenvolvimento é exatamente pegar um desses pilares, que é a segurança, e fortalecê-lo. E do outro lado, no município, trazer incentivos para que essas pessoas que comprem imóveis em Salvador e venham morar, fixar endereço, tenham incentivos fiscais nesses apartamentos. Aí sim a gente traz pessoas, traz renda, e automaticamente essas pessoas começam a gerar emprego e renda para a nossa população, que carece muito. Então, uma das estratégias e visões que nós temos, e sempre foi o papel da Odebrecht em Salvador, a gente sempre disse, quando a gente pega um projeto imobiliário, esse projeto não é simplesmente para fazer, para sonhar esse projeto, é para contribuir com a arquitetura da cidade, é para deixar a cidade mais linda, é para deixar a cidade dizer, poxa, que cidade bonita, eu desejo morar nessa cidade porque eu tenho projetos maravilhosos aqui dentro. Então sempre foi assim, o perfil da Odebrecht sempre foi voltado ao cliente, mas sempre de uma forma que satisfazesse o cliente através do seu sonho, mas automaticamente contribuísse com toda a sociedade, trazendo um projeto belíssimo, que deixasse o espaço urbano mais bonito. Então, esse conceito, André, eu vejo que é uma das grandes vertentes e eu acredito que seria o próximo passo que Salvador vai tomar. E você está certíssima. Salvador tem que se tornar a Flórida, que como a Flórida está para os Estados Unidos, Salvador vai estar para o Brasil. Essa nossa cidade é muito maravilhosa, assim, é muito bonita. Eu acredito muito que nesses últimos anos, nós todos, como soteropolitanos, temos resgatado a nossa estima, eu não tenho nem dúvida, através disso. Então, você está certíssimo. Eu acredito muito que Salvador vai se tornar uma das melhores capitais para se morar do mundo. Eduardo, eu, na realidade, ouvi falar que vocês têm a pretensão de, em 2021, lançar um empreendimento no Caminho das Árvores, aonde foi o terreno onde residiu a família Odebrecht. Ou seja, um lugar icônico, onde as pessoas, de um modo geral, desejam conhecer, desejam saber como é que funciona. No coração também da área corporativa da cidade, dos grandes centros empresariais. Eu não sei se você já pode adiantar alguma coisa sobre isso, mas eu queria que você me falasse se realmente estão nos planos da empresa em 2021 lançar um empreendimento nessa área e se você pode já adiantar alguma coisa para a gente. Posso sim, André. Não tenha nem dúvida. Salvador, ela está no meu coração. Sempre esteve e sempre vai estar. Talvez as outras cidades estejam na minha cabeça agora, mas Salvador sempre no meu coração. Sim, nós temos a intenção e a pretensão, sim, de lançar um projeto. É interessante que nós tínhamos um briefing, um projeto já arriscado anteriormente. Com a pandemia, a gente começou a rever conceitos, rever costumes, e esse projeto ele vai vir para marcar exatamente esse novo ciclo que a sociedade passa. Não tenho nem dúvida que quando passar a pandemia vai ser o grande marco desse século nosso. A gente está virando a chave exatamente com a pandemia.
Anteriormente, a gente teve alguns marcos, como Primeira Guerra, Segunda Guerra, mas esse marco é muito forte. E nós vamos trazer um prédio que a gente vai tentar alcançar as nuvens. É a intenção nossa, porque a humanidade sempre quis, e todas as grandes construções ao longo da história da sociedade, você teve edificações, pirâmides, edifícios, e a gente vai trazer um edifício muito alto para Salvador, um edifício que traga essa sustentabilidade, um edifício que traga essa paixão pela cidade, um edifício que atenda principalmente as necessidades dos nossos clientes. Então, a gente costuma dizer que, eu costumo dizer que esses projetos eles emanam o cliente. Cada projeto da Odebrecht é arriscado porque cada cliente chegou para a gente e falou: ô Eduardo, a gente precisa disso, ô Eduardo, a gente precisa daquilo, seria legal você fazer isso. Então, os projetos da Odebrecht eles são reflexos dos nossos clientes. E vai vir sim um super projeto. A intenção nossa é estar lançando no segundo semestre do próximo ano. É um projeto que vai ser vanguardista na cidade, tem as maiores tecnologias sendo estudadas, já está sendo pensado há mais de 2 anos, eu vou lhe falar esse projeto. É um projeto que vai vir para valorizar a nossa cidade e contribuir com essa visão de tornar Salvador uma cidade mais bela, né? Uma das coisas que eu percebi também nessa minha trajetória de tentar entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, inclusive voltando para Ideias Árvores, é exatamente quando eles falam, né, de que empreendimentos que são mais distantes, né, como houve o período em que a gente viveu, que as grandes moradas e os grandes empreendimentos eram afastados da cidade, como aconteceu o boom dos empreendimentos como Alphaville, por exemplo. E que hoje a grande tendência do mercado imobiliário, e por isso eles elegem praticamente 5 bairros como os bairros mais importantes para se realizar empreendimentos imobiliários, são aqueles bairros onde você consegue concentrar os interesses da família, né? Ou seja, onde você consegue ter ali a escola, a proximidade da escola do seu filho, a proximidade do trabalho, a proximidade de uma vida social e que isso traga sempre o que eu digo, né? Na hora que você falou aí de que a gente sempre faz projetos pensando no que os clientes querem, eu mais uma vez vou reiterar. Eu espero que você agora, inclusive, como presidente da OAR, sempre pense em projetos que agreguem efetivamente a arquitetura de autor. Vamos valorar muito isso, vamos personificar cada vez mais isso, porque projetos com alma, projetos com identidade, projetos com DNA, é o que as pessoas estão precisando. Eu digo que o mundo tecnológico chegou para dar essa mexida na gente, mas a gente não pode perder a alma, né? E eu estou dizendo, inclusive, aos meus clientes que a gente tem que aprender a abraçar com a alma, apesar da distância e do isolamento que a gente está vivendo hoje. Então, esse projeto, ele vem, a ideia desse empreendimento no Caminho das Árvores, a grande vantagem é que ele acumula toda essa necessidade do que eu percebo como tendência mercadológica, né? Que é estar próximo de dessas necessidades das pessoas no mundo atual. Isso, André. Quando eu te falei que o não consumir por não consumir, simplesmente, essa mudança de valor do que importa, a sociedade vai sair dessa pandemia com uma outra vontade, uma outra necessidade. E o que você falou é certo. Quando nós pensamos nesse projeto que nós vamos lançar, temos a intenção de lançar no segundo semestre do próximo ano, a gente ouviu muito cliente, então ele quer estar perto da escola para o filho dele poder descer e andar, e andando para a escola. Ele quer estar perto do trabalho, porque ali mesmo ele desce, tem um centro financeiro, que foi um vetor também criado pela Odebrecht na década de 80. Então, todas essas necessidades estão sendo atendidas através desse projeto. Então, isso realmente é uma vertente, eu não tenho nem dúvidas da sua, não tenho nem dúvida do que você está falando. Vai acontecer sim. Agora, os próximos projetos da arquitetura, a pandemia ela muda um pouco. A gente vai ter projeto de marca, projeto de design, projeto de autor, como você falou. E Fundamental. Isso vai acontecer e assim as pessoas têm que entender que quando a gente passa um processo desse, eu acho que a gente tem que ser... Tem uma palavra que eu uso muito na minha vida, que é a gratidão, né? Gratidão, você tem que ser grato por tudo que você faz, porque o universo conspira a favor, né? Você não pode reclamar de nada na vida, você tem que agradecer. E esse agradecer começa a surgir na gente uma série de ideias. O grupo de arquitetura nosso, a nossa equipe, está super motivada trabalhando no projeto, está recebendo input de várias famílias. Então, isso é importante, tá? Eu acho que isso que você falou é importantíssimo. Eu digo que tem algumas coisas na vida que me faz admirar muito uma pessoa.
gratitude é uma delas, né? Eu acho que é extremamente importante a pessoa ser grata, né? A gente tem que estar grata no dia a dia ao acordar, grata por estar aqui, grata por ter uma qualidade de vida e buscar qualidade de vida e saber dividir. Em 2018, nós participamos juntos da OR do lançamento do Monver no Horto Florestal. Eu espero que em 2021 a Casas Conceito também possa estar junto da OR nesse lançamento no Caminho das Árvores. Eu quero poder efetivamente conseguir continuar de mãos dadas com vocês, porque eu acho que as parcerias de sucesso são aquelas que a gente consegue ter gratidão, né? Quando a gente consegue entender a importância de unir forças, né, Eduardo? André, gratidão é isso. E tenha certeza, você vai estar junto com a gente lá, sim. A gente tem a intenção de lançar e vamos fazer uma nova versão da Casa Conceito lá naquele terreno. Aquele terreno ele tem uma energia muito positiva. Aquele terreno ele representa muito para a nossa sociedade. Aquele terreno ele representa o desenvolvimento da nossa cidade, o desenvolvimento do nosso país. Eu vou até me ousar a falar isso. Então, não pode vir nada diferente disso. E a nossa parceria na Casa Conceito vai sim potencializar um todo. Eu acredito muito, André, que a gente só consegue ter sucesso nas coisas quando a gente une forças. Você não é sozinho, ninguém é uma ilha, todo mundo é super conectado uns aos outros. A tecnologia, às vezes as pessoas dizem, não, mas essas tecnologias distanciam a gente. Como é que pode? Eu estou com você, você está do outro lado, uma distância, estou aqui perto de você. Várias pessoas estão então a tecnologia não distancia. A tecnologia ela só aumenta a capacidade de nós, seres humanos, serem mais colaborativos ainda. Tá? Exatamente. Amanhã, inclusive, vocês na UR estão lançando um novo aplicativo, né? Que é exatamente focado em uma venda para corretores, com um foco diferenciado. Fale um pouquinho como é que vai ser esse lançamento amanhã, Eduardo. Eu vou lhe falar até o projeto. Esse projeto se chama o OR Vendas, só que ele está dentro de um projeto maior, que é o OR Digital. É usar a tecnologia para aproximar, é usar a tecnologia para compartilhar, é usar a tecnologia para ser mais grato, para ter mais gratidão. Esse projeto OR Vendas, ele aproxima o mercado imobiliário dos corretores a gente. Então a gente tem um mercado tão vasto e nós da UERJ não conseguimos atender essas pessoas de maneira assim. São muitos corretores que tem no mercado imobiliário. Então a gente criou uma ferramenta tecnológica para aproximar o corretor de nós. Porque o corretor é um dos nossos parceiros que trata o nosso projeto com muito carinho, traz os clientes junto a gente, mostra o projeto, acredita nesses projetos todos. Então o R-Vendas ele vai vir para aproximar esse nosso corretor. Não só aproximar, mas também quando a gente fala aproximar, não é só, não, é um canal de comunicação. Não é simplesmente um canal de comunicação. É onde você interage, é onde você treina, é onde você tem as notícias em primeira mão, muito rápido. Talvez se esse canal não existisse, a comunicação nesse corretor, que é o nosso parceiro, que a gente tem muito carinho, chegasse um pouco tarde. Então, quando a gente pensou nesse canal de comunicação, onde é um programa onde fortalece os laços da OR, das pessoas da OR com as pessoas do mercado imobiliário, que são os corretores de imóveis, a gente pensou o seguinte, tem que ser uma plataforma digital que fortaleça os laços e não simplesmente uma plataforma para mandar uma mensagem ou aqui ou ali. É uma novidade bacana, que faz parte de um grande guarda-chuva que a OR vai implementar nos próximos anos. São várias plataformas digitais que estão sendo desenvolvidas dentro da OR para exatamente a empresa estar nesse futuro que eu ousei a falar, que é essa impressão de casa com carro autônomo e isso. Então, e está nascendo na Bahia, aqui com as pessoas. Então, eu costumo dizer aos meninos lá e dizer o seguinte, a inovação ela não está em Stanford, ela não está no Vale do Silício, ela está na capacidade que nós temos de solidarizar, de se unir. Porque informação, qualquer uma que você queira, você dá um clique e você consegue. Então, hoje, a gente precisa entender que a gente pode ser, mas sempre tem que ter, Andréa, propósito. Tem que ter propósito, tem que ter paixão. Eu acho que quando a gente faz as coisas dessa forma e é persistente, a gente talvez caia uma vez, caia duas, caia três. E que faz parte do aprendizado, né? Chore bastante, mas a gente não pode nunca desistir de nada que a gente tem a intenção de fazer. E principalmente a intenção de fazer, de ajudar as pessoas. Não é ajudar simples o dar,
é ajudar fazendo um projeto, é desenvolvendo as pessoas. É interessante, quando eu começo a falar sobre isso, eu me lembro de milhares de pessoas que passaram na nossa empresa. Tem uma história muito bonita, que é de um filho de um carpinteiro nosso, que se tornou nosso engenheiro, passou anos estudando e passando uma série de etapas dentro da nossa companhia. Então, isso dá esperança, isso dá felicidade. Eu acho que é isso que a gente leva daqui. A gente não leva dinheiro, a gente não leva nada material. E eu acho que quando a gente começa a pensar dessa forma, a vida muda, mas muda muito, viu, André? É E verdade. muda bastante. E assim, você sabe, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu passei uma dificuldade grande. Eu aprendi isso, eu descobri isso, essa porta, essa energia, eu descobri através disso. Eu perdi um filho tem 2 anos. E de um processo muito doloroso, um sofrimento de muito tempo. E quando a gente perdeu esse filho, a minha família, a gente tinha duas opções. Ou a gente vai para um caminho mais difícil do sofrimento, que é curtir aquele sofrimento, ou sentir aquele sofrimento, ou você Sucumbir com o sofrimento, né? sucumbir com o sofrimento, encontrou a palavra mais certa. A gente descobriu que na vida, por mais difícil que ela seja, por mais talvez você perca um pouquinho da esperança, você não tem o direito de ficar triste, você não tem o direito de perder a motivação e o amor pela vida, ou a força de trabalho, porque a energia vital que você tem, a sua vida, ela é de um poder incrível, que o cara lá em cima, essa energia universal, entregou a gente. Então, a gente nunca pode desistir. Então, os nossos Com sonhos, certeza. talvez eles demorem de acontecer, mas a gente tem que persistir sempre. E sempre com gratidão, tá, André? Eu acho que Com isso certeza. é uma das maiores experiências da minha vida. Eduardo, eu te agradeço muito o privilégio. Eu quero fazer outras e outras e outras lives com você. O nosso tempo está acabando, tá? E eu quero acabar esse tempo que a gente tem desse bate-papo, né, falando um pouco sobre essa importância do que você falou. A única certeza que a gente tem na vida é sobre a finitude. E a única certeza que eu acho que a gente tem que carregar nos nossos corações é o dever de construir histórias. Tá? A gente não pode se perder dos nossos sonhos. A gente tem a obrigação, sim, de estarmos unidos, de ajudar as pessoas, de construir histórias, mas não trazer a negatividade. A negatividade é apenas para ser vivida. O sofrimento, a dor, a saudade são sentimentos, mas a É isso. nossa meta de vida tem que ser com sonho. É isso que eu acho que a gente tem que estabelecer. Eu quero te desejar todo o sucesso do mundo, que Deus te proteja. Nós estamos na véspera de Santo Antônio, que Ele continue olhando por todos nós, olhando pelo mundo inteiro nesse momento que a gente está vivendo e que ilumine o seu caminho, porque você é uma pessoa do bem, tá certo? Você constrói histórias e você sabe, acima de tudo, unir pessoas, que eu acho que isso é bacana que a gente leva da vida, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Um grande abraço, André. Para Tchau, você turma. também, querido. Beijo em Um beijo todos. grande. Um beijo para todo mundo, gente. Valeu.